Falei lá no início do programa, provoquei o torcedor, né, o telespectador, as telespectadoras, sobre o assunto a favor ou não da volta do público aos estádios. Essa semana tivemos alguns exemplos, né, de jogos já com a presença do torcedor. E, curiosamente, duas mensagens que vieram de Criciúma, eu selecionei aqui, as duas vieram do sul do estado. A primeira é do Felipe. Boa tarde. Sou totalmente contra a volta do público. Não é a hora. E outra, Tigre na Série B do ano que vem, fazendo companhia para Chape, Avaí, Brusque, aproveitou a mensagem e deu uma alfinetadinha no Verdão. E a outra mensagem também do sul do estado, a volta das torcidas aos estádios já está mais que na hora. Saudades de assistir meu Tigre no majestoso. Abraço a todos do Clube da Bola. Dali Tigre, é o Rodrigo de Criciúma. Vamos fazer um giro rápido com os nossos comentaristas, enquanto mais mensagens chegam. Emerson Luiz, a favor ou contra e por quê? Nesse momento. Mancha, ônibus, supermercados, tabacarias, boates, tá tudo liberado. Desde o começo, é só pegar a censura, quando começou a vacinação, eu projetei e disse, ó, sou a favor lá na frente da volta do público aos estádios. Com espaçamento, com regras, com uma percentagem de 10%, como se trabalhava lá atrás. Aí liberaram 30%. Deu errado, porque conhecendo o Mineirão, 17 mil torcedores, 30% da capacidade, estava praticamente cheio, tinha mais gente lá. Eu fico imaginando como foi o controle no jogo do Atlético Mineiro. Será que existiu mesmo esse controle? O problema é a ganância dos dirigentes, que pensam mais no dinheiro do que na saúde do ser humano. Eu duvido que tinha 17 mil pessoas, tinha mais. E volta a bater na tecla, como foi esse controle lá no Mineirão? Porque se você faz 10%, você tem a capacidade lá de 68 mil, são 6.800 torcedores, ok. Você divide em setores no Mineirão, que é um gigante, não dá problema. Mas você vai ter que abrir um setor a mais, luzes, segurança, enfim, você tem mais gastos. Mas aí preferem colocar tudo num setor só. Embora, repetindo aqui no Mineirão, vários setores estavam abertos. Mas eu lembro da final da Libertadores no Maracanã com público reduzido, mas apenas em um local. E só para fechar aqui, para você ver essa diferença de critério, guardadas as proporções, hoje pela manhã nossa equipe acompanhou a estreia do Campeonato Catarinense de Futsal, categoria Sub-9. E olha o rigor. Todos os meninos precisaram ser testados. Todos os meninos, 9 atletas. E no ginásio da Spaca Blue foi Spaca Blue do bairro Fortaleza contra a Pama do bairro Garcia, tradicionais aqui em Blumenau. Os pais só puderam entrar, cada time, cada pai, 5 na arquibancada. 5 de um lado, 5 de um outro. Aí, no outro lado, você poderia assistir, montaram lá um esquema lá de áudio, enfim, de vídeo. Alguns pais estavam lá, não tinha aglomero nenhum, mas poderiam ter 50, 60, 70 pessoas no bar, que estava tudo bem. Mas no ginásio, 5 pais de um lado, 5 de outro, e os meninos todos testados, comissão técnica também, diretores, enfim, nesse envolvimento. Eu acho que houve muito exagero nesse percentual, Mancha, 30%, se fosse 10%, com espaçamento, com liberação, tudo bem. Mas não passou no teste, não. Tanto o Atlético quanto o Cruzeiro. Ó, o Edgar, nosso telespectador, coloca assim. Boa tarde, tô na área para ver um ótimo programa de esporte. A ideia da torcida voltar é boa, mas melhor ainda é a torcida respeitar os protocolos da Covid. Opinião do Edgar. Fábio Machado, a favor, contra e por quê? Primeiro, deixa eu fazer um registro jornalístico aí, tá, Mancha? A Associação Nacional de Clubes, que é presidida pelo Francisco Batistotti, entrou ontem no TJD pedindo para que o jogo do Cruzeiro de ontem fosse transferido ou que não tivesse torcida, porque o Cruzeiro conseguiu isso através do STJD, através da Justiça. Não deu certo, né? O jogo rolou, né? Porque a própria CBF disse que era contra, mas como estava muito em cima, o STJD não se manifestou, o jogo acabou rolando. Então, só para fazer esse registro. Por quê? Porque acaba tendo uma diferença de tratamento. Quer dizer, o Cruzeiro, o Super Cruzeiro, jogou com torcida. O Avaí aqui não jogou com torcida contra o Curitiba.
né? Os outros clubes da Série B não vão jogar com torcida. Por que que um clube teve o privilégio? Então, feito esse registro que ocorreu ontem. Mancha, eu sou favorável à volta do público. Eu já disse isso e comungo aí com o que falou o Emerson. Se você vai hoje em todos os setores da sociedade, tem gente, já tem aglomeração, por que que o futebol não pode ter? Agora, é evidente, né, colocando uma vírgula aí, que não passaram no teste. Né? Nem esse jogo do Atlético Mineiro, que não tinha 17 mil, nem... tinha muito mais do que isso, era muito claro. E as imagens que nós estamos vendo aí, não tem distanciamento, poucas pessoas com máscara, teve confusão na entrada, teve confusão na saída. Eu sou favorável, inclusive, de que sócios, apenas os sócios, no primeiro momento, e eu acho que o Figueirense, inclusive, já se manifestou isso no seu site. Primeiro momento, somente sócios adimplentes, somente aqueles sócios que passaram a pandemia toda contribuindo com o clube, mesmo não podendo ir no jogo, né? Ele contribuiu, esse teria prioridade. E provando que tivesse vacinado com as 2 vacinas, com o teste negativo, aquela coisa toda que a gente tem acompanhado aí. Nesse caso, sim, eu seria favorável. Até para premiar o sócio, até para premiar aquele cara que foi fiel, aquele pai de família que pagou a sua mensalidade, pagou do filho, pagou da esposa, quer dizer, ele não estava indo, mas continuou contribuindo porque ele sabia da sua responsabilidade social. Então eu acho que os clubes deveriam pensar nisso. Sócio em primeiro lugar e evidente. Agora, que esses 2 testes aí não passaram, de jeito nenhum. E isso pode até, inclusive, complicar ou retardar a volta do público nos estádios. O Sérgio de Joinville, quanto à volta do público, rigorosamente contra. Um absurdo pensar o contrário. O xará do nosso Badá não quer a volta do público. Para a gente fechar esse bloco com a opinião do Badá, sim, não e por que, Bade? Não, eu sou favorável à volta, mas não do jeito que foi feito em Belo Horizonte. O próprio prefeito, o Calil, né, que era presidente do Atlético Mineiro, ele se disse arrependido de ter liberado e da maneira como foi conduzido, inclusive pelo clube dele, o Atlético Mineiro, né? Foi uma esculhambação. O teste foi horrível, deu tudo errado. Então sou a favor que se volte torcida com 30%, por exemplo, que na Arena Condá, 20 mil pessoas, 30% vai dar 6 mil. Mas como falou o Emerson, não tudo aglomerado num setor só, espalha o povo. E outra coisa, aí não adianta, dá trabalho, porque olha, essa aglomeração aí, o problema são as concentrações. Não pode haver concentração. Nós não estamos vivendo um período normal, estamos vivendo num período de pandemia. Aqui em Chapecó, por exemplo, os casos começaram a subir muito nos últimos dias aí. Então, se vai ter jogo e vai ter capacidade de 20%, 30%, é para ir no jogo. Não é para ir lá aos arredores da Arena Condá para fazer aquela tradicional concentração, com churrasquinho e com cervejinha. A concentração vai ter que esperar mais tempo. Agora, para o jogo, dentro da arena, capacidade de 6 mil, a Chapecoense hoje nem tem 6 mil sócios, eu sou favorável, mas com organização, não esculhambação, como foi feito esse mau exemplo que foi lá em Belo Horizonte.